A gente vai falar agora da PEC da Segurança Pública, que gera aí no Congresso, nessa volta de movimentação do Congresso, agora no começo de fevereiro, uma expectativa a respeito de se essa PEC vai andar, se não vai andar. A gente já teve gente ligada ao governo dizendo que não teria mais clima, depois a gente teve uma reação dizendo que tem clima sim para a PEC andar. E quem está aqui com a gente para comentar essa volta do Congresso, os trabalhos do Congresso, em primeiro lugar, é o nosso repórter Felipe Pereira, que está lá em Brasília, vai conversar com a gente. E a gente vai trazer também para a conversa o deputado Mendonça Filho, que é o relator da PEC da Segurança Pública, o deputado Mendonça Filho, que é do União de Pernambuco. Deputado, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, Mauro. Boa noite, Felipe. Prazer estar com vocês na noite de hoje. Felipe, tudo bem? Boa noite para você também. Boa noite para ti, para todos que nos acompanham. Deputado, o deputado José Guimarães disse que a PEC da Segurança Pública tinha subido no telhado. Ele falou, deu uma entrevista agora há uma semana mais ou menos. Afinal de contas, a PEC está viva, não está viva, vai andar, não vai andar? Qual que é a sua expectativa? Está mais viva do que nunca, Mauro. Na verdade, as declarações dadas pelo líder Guimarães foram, logo em seguida, eu diria, desconsideradas pela própria ministra Gleisi. A gente sabe que essa agenda, essa pauta, é a pauta do Brasil. A grande maioria da população brasileira hoje se sente insegura, aterrorizada com a violência. 26% da população brasileira hoje se encontra ameaçada e, às vezes, sitiada pelo crime organizado, território dominado, segmentos importantes da nossa economia com a influência direta desse crime organizado de alta periculosidade e lesividade, e o Congresso não pode ficar passivo, não. Tem que agir, atuar e apresentar e deliberar propostas que possam ir na direção correta para que a gente tenha um arcabouço constitucional, legislação infraconstitucional de combate ao crime organizado, não só na alta escala, mas também aquele crime de menor impacto, do assalto, do roubo do celular, que incomoda qualquer cidadão em qualquer parte do país. Felipe, nas suas andanças pelo Congresso, o que você tem sentido de clima? E, ao mesmo tempo, queria que você também fizesse uma pergunta para o deputado Mendonça Filho. Boa noite, deputado, diretamente agora. Só para o pessoal entender, a PEC da segurança, ela nasce de uma comissão especial. Então, os deputados se reúnem e eles escrevem um texto antes que vai ser submetido ao plenário. E quando esse texto foi finalizado no começo de dezembro, o relator Mendonça Filho levou para as bancadas e não houve nenhuma objeção. Eu queria saber ao que ele atribui que em dezembro estava bom e aí vira o ano, o projeto que era bom não era bom. O senhor acha que tem algum componente eleitoral atrás disso? O que fez essa mudança de postura por parte do governo? Felipe, eu acho que sua pergunta ela é realmente muito interessante, porque quando nós fizemos a apresentação do nosso substitutivo em dezembro, cumprindo o prazo atribuído pelo próprio presidente Hugo, os líderes todos, na unanimidade, receberam muito positivamente a proposta, né? Que ataca o crime organizado, que reestrutura e empodera as polícias penais e o sistema penitenciário de presídios estaduais e federais, que cria o direito da vítima ou das vítimas à justiça, que é um componente novo no texto da Constituição brasileira, e que estabelece um princípio de cooperação e integração entre as esferas do governo central e os governos estaduais e até municipais. Então, para minha surpresa, agora, quase no final do recesso, vieram as declarações iniciais do líder Guimarães, meio que colocando em uma grande interrogação em torno da tramitação da proposta. Felizmente, na sequência, o próprio governo desmentiu, a ministra Gleisi reafirmou a priorização do governo para a votação da proposta, e o presidente Hugo, com quem falei mais de uma vez ao longo do recesso, ele foi muito firme e categórico de que o Congresso cumprirá sua responsabilidade e votará
a proposta de emenda à Constituição, a PEC 18, a PEC da Segurança, até o final de fevereiro, primeira quinzena de março. Essa é a nossa expectativa. Júlio. Deputado, boa noite. Prazer falar com o senhor. Boa noite, Júlio. Eu queria saber o seguinte, assim, no Planalto, a percepção que se tem em relação a essa PEC é que há uma dúvida em relação justamente a esse sistema de, digamos, compartilhamento de poderes, né, em torno da segurança pública. Parece que a ideia original era criar uma espécie de SUS ali, né, da segurança pública, e as notícias que chegam ao Planalto é de que partidos do Centrão gostariam de ter garantir um pouco mais de autonomia para prefeituras, estados, o que comprometeria um pouco essa lógica inicialmente apoiada pelo Congresso. Desculpa, pelo Planalto. Eu gostaria de saber se essa história procede, se o senhor chegou a ouvir isso de representantes do governo, do líder Guimarães, de Gleisi, enfim. Não procede. Isso é miragem, né? Isso é absurdo, né? Isso é uma coisa que não tem nenhuma conexão com a realidade. Primeiro que, eu digo, tudo no Brasil você tem que criar uma teoria da conspiração. É um trabalho do Centrão, dos bastidores. Felipe é um jornalista que acompanha de perto o parlamento. A PEC, a Comissão Especial, debateu de forma intensa e permanente a questão do texto que foi submetido e apresentado aos líderes de forma muito objetiva e muito clara. E a gente trabalhou isso tecnicamente, ouvindo operadores da área de segurança, governadores estaduais, representação do Ministério da Justiça, né? Estudiosos, pesquisadores, ONGs, Ministério Público nos estados, a CONAMP, Ministério Público Federal, todos participaram e cooperaram para que a gente pudesse construir uma proposta, eu diria, de maior cooperação e integração. Não há nenhuma conspiração, não há nenhum trabalho de Centrão ou coisa parecida. Isso é teoria absolutamente de uma narrativa apenas política, objetivamente. Qual é o ponto, quais são os pontos que o governo pode, eu diria, identificar como algo que não vai na direção correta? Acabar ou reduzir o direito de progressão para o topo das organizações criminosas que dominam o território, que aterrorizam a população, que dominam segmentos importantes como comércio de combustíveis. Isso é ruim? Eu creio que não, né? Então, compartilhamento de dados entre as polícias, o fortalecimento da Polícia Federal e a ampliação de poderes no combate a crimes ambientais, ao crime interestadual, está mantido. O texto da Polícia Federal e a proposta original foi integralmente mantido. A PRF é a mesma coisa, que é outra polícia que é controlada pela União, ampliando sua atribuição para atuar em hidrovias e ferrovias, além da atuação atual prevista na Constituição em rodovias. Então, eu, sinceramente, vejo isso muito mais como uma estratégia de narrativa de alguns setores do governo do que propriamente uma disposição para você construir um debate técnico sustentável. Eu fico com as palavras da ministra Gleisi e fico também com as palavras que eu tive e mantive recentemente com o próprio novo ministro da Justiça, o Wellington, que foi muito, eu diria, preciso na disposição ao diálogo e na proposta de cooperar com o parlamento para que a gente possa ter um texto final que atenda à urgência da sociedade brasileira que quer, de fato, combater a violência e afastar o debate do campo eleitoral o máximo possível. Deputado, a gente está já com o nosso tempo quase esgotando, mas eu queria ainda fazer uma pergunta. O senhor acrescentou no texto da PEC a questão da redução da maioridade penal. Esse trecho é negociável? Eu acho que o texto como um todo, eu não tenho um texto imutável, Mauro. Eu acho que todo o texto ele é passível de convencimento para ser alterado. Eu tenho, evidentemente, que um contexto que sustenta essa proposição, submetendo, inclusive, a um referendo em 2028, fora do ambiente do debate eleitoral de 2026. O Congresso já reduziu, ou já aprovou, no caso, a Câmara,
uma proposta de redução da maioridade penal para crimes violentos e cumprimento de pena num estabelecimento separado dos menores de idade que não cometeram crimes violentos e também daqueles que são os que cumprem pena acima de 18 anos. Então, essa é a realidade daquilo que foi apresentado. A discussão está aberta e quem vai determinar se esse texto avança dessa maneira ou não é justamente o consenso em termos do processo de votação a ser formado nos próximos dias nesse debate envolvendo líderes e o plenário da Câmara dos Deputados. Deputado Mendonça Filho, relator da PEC da Segurança, muito obrigado por nos atender nessa noite aqui no canal UOL, no Poder e Mercado. Volte sempre, uma ótima noite para o senhor. Obrigado, agradeço muito a vocês pela oportunidade de conversar com vocês aqui no canal UOL.